Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 125, Filhos e Servos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Filhos e servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Jesus, João, capítulo 8, versículo 35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muita vez, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros, servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores, aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Agora, com o tema Filhos e Servos. Com esse título, foi utilizada esta passagem evangélica. Ora, o servo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Anotado pelo apóstolo João. Está muito clara esta passagem, quando Jesus disse que o servo não fica para sempre, que ele pode sair, pode ir para outros lugares, mas o filho fica sempre. Ele é sempre filho ali daquelas pessoas, dos pais. Emmanuel nos explica em detalhes. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus.
Ele está dizendo que, através dessa passagem, ele está nos ensinando como que nós podemos nos considerar filhos de Deus. E diz: o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Aqui ele está resumindo o que nós temos que fazer para sermos considerados filhos de Deus. Então ele diz: o trabalho ativo e incessante. Nós temos sempre que trabalhar em todos os sentidos. Nós temos que ter o desprendimento dos interesses inferiores do mundo. O que seria isto, esse desprendimento? Seria nós deixarmos dessas coisas mundanas, como a bebida alcoólica, o fumo e todas essas coisas que não têm nenhum valor. A maledicência, o egoísmo. E ele diz que a perfeita submissão aos desígnios divinos. Nós temos que ter, então, esta submissão, nós temos que nos colocar como os filhos e que nós estamos atendendo ao nosso Pai para esses desígnios divinos. Ele diz: constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. É isto que nós temos que ter, esses traços fundamentais, para que nós possamos aqui fazer essas lições na Terra, executar essas lições. Nesta outra parte, ele diz: muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Ele nos fala aqui de algumas pessoas que são dedicados servos do Altíssimo. Quais são? Muitos homens notáveis pela bondade. Então, aquela pessoa que é boa com as outras pessoas já é considerado o quê? O servo do Altíssimo. Ele está compreendendo que ele tem que fazer o que Deus está esperando dele. Essas pessoas também pelo caráter adamantino. A palavra adamantino significa virtuoso. Então, aquela pessoa que já tem bastante virtudes, ele está ali sendo, no dia a dia, dando exemplo das virtudes para as outras pessoas. Isto é, ele está fazendo aquilo que o Pai deseja que ele faça. E diz: sacerdotes dignos e crentes sinceros. Aquele que é sacerdote, que é digno, ele tem dignidade, age como Cristo, como Deus deseja. E crentes sinceros também, que ali segue o Evangelho. Ele diz que poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Desta forma, esses servos, eles são dedicados ao Altíssimo. Mas ele diz assim: mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. A palavra induzir é estimular. Desta feita, o Cristo nos estimula a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. O que ele está nos dizendo é que nós temos que ser filhos de Deus. Neste caso, nós temos que cada vez mais fazer aquilo que Deus
nos esclarece que tenha que ser feito. Os bons espíritos estão aí para nos ajudar. Nós temos que estudar o Evangelho, nós temos que praticar o Evangelho. Daí nós estamos caminhando para ser considerados filhos de Deus. Por isso que ele diz, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. Quando nós nos propomos a ser filhos de Deus, nós já seremos considerados da casa de Deus. E ele faz uma pergunta: e os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações. O servo, nós sabemos que é aquele funcionário de uma casa, por exemplo, aquele que é subalterno numa empresa, é considerado servo. Ele diz que o servo, muitas vezes, ele só tem ali modificações. Ele só experimenta isto. Muitas vezes. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Isto é, esse servo, ele nem sempre vai estar ao lado do Pai, porque ele está servindo o seu patrão. Ele não está com pensamento de servir como Pai, o nosso Deus. E ele ainda diz, mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Ele mesmo pergunta para que nós possamos pensar. Ele está dizendo que a terra não seria igualmente uma dependência, mesmo que humilde, da casa de Deus? Ou seja, não seria a mesma coisa? E é isto que ele está dizendo. Porque parece que o filho ele é mais propenso a chegar a Deus e o servo não. Não é isto que ele está falando. O que ele está falando aqui, aí palpita a essência da lição. Palpitar é quando agita, quando pulsa. Muitas vezes nós falamos do nosso coração palpitar. A essência é o fundamento. O fundamento da lição está aqui e agora, para que nós possamos refletir no seu conteúdo. Ele diz que o mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. A palavra aludir significa informa, e suscetível seria passível, sensível, apto. Desta forma, podemos assim ler: o mestre informou aos servos como pessoas sensíveis de vários interesses próprios, porque cada um deles era um diferente do outro, mas ele falou de uma forma bem completa para que todos pudessem compreender o que ele estava falando. E ele diz, os filhos, agora ele vai fazer um paralelo entre filhos e servos. Podemos falar de um servo que trabalha na sua casa. De um lado, o servo que trabalha na sua casa e do outro, o filho. Diz, os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Veja, se você comparar essa pessoa que trabalha na sua casa e você com o seu pai aqui da terra, os interesses que você tem interesses comuns com o seu pai. Os seus interesses com o seu pai aqui da terra não é o mesmo do servo que está trabalhando, que está fazendo a jardinagem, por exemplo. Os interesses são diferentes. E ele explica, os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores
ásperas. Os primeiros servindo a Deus. Então, os filhos que servem a Deus e a si mesmos. Por quê? Porque quando nós procuramos evoluir moralmente e intelectualmente, nós estamos agradando ao Pai. Mas quem está ganhando o mesmo somos nós mesmos. Porque à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos esclarecendo, nós vamos deixando as dores para trás e evoluindo como espírito. E ele diz, porque como servidores aguardam remuneração. Eles ficam se esperando. Então, aquela pessoa que vê Deus como se fosse ali uma entidade só para dar para ele, como se fosse um garçom, ele fica esperando. Eu vou orar para Deus para que eu possa ganhar na loteria ou para eu poder comprar uma casa. E ele não faz nada. Ele está o quê? Somente pedindo. Este é o servo. Porque ele não tem nenhuma ligação com Deus. Ele somente quer ganhar. E por isto que ele sofre de ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. E continua dizendo, os filhos, porém, estão sempre na casa. Isto é, permanecerão em paz. Os filhos, naturalmente dizendo, estão na casa dos seus pais, que é um reduto importante, com segurança. Assim como você está ligado com Deus, você também está ali em paz, se você estiver ligado com Deus, como filho dele, fazendo a vontade dele. E por isso que ele diz superiores às circunstâncias mais duras. Então, mesmo que nós tenhamos na nossa vida circunstâncias duras, nós estaremos firmes, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertence a Deus. Isto é, se essa aflição está vindo para mim, é porque Deus enviou. E se Deus, que é o meu Pai, me enviou esta aflição, essa doença, é porque é bom para mim. Ao passo que aquele servidor que só fica pedindo a Deus, se vem uma doença, ele encara como castigo de Deus. Mas aquele filho que já entende que o Pai é bondoso, é tudo, ele fica resignado. Aquilo, por quê? Porque sabe que aquilo é bom, porque nada pode ser ruim vindo de Deus. Uma grande lição para que nós possamos refletir todos os dias. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.